Olá pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios que são de conversão de unidades. Por exemplo, conversões para o tempo, conversões para o espaço, tá? E aí a gente vai fazer, parecem exercícios simples, porém muitas pessoas se confundem na hora de resolver e podem acabar errando ou sendo prejudicada aí na sua avaliação. A primeira delas dizia o seguinte: em uma partida de jogo, uma partida qualquer, ela demorou 1 hora e 40 minutos. Então o tempo total dela foi de 1 hora e 40 minutos. Não importa muito a forma com que está escrito essa apresentação inicial. 1 hora e 40 minutos. Aí começam as perguntas. Quantos minutos corresponde essa partida? Então, se eu quiser saber quantos minutos essa partida corresponde, eu tenho que transformar 1 hora em minutos, porque aqui eu já tenho 40. Então, eu tenho que converter 1 hora em minutos. Então, o tempo dado em minutos vai ser... Como é que eu faço para converter 1 hora? Horas. 1 hora tem 60 minutos. Então, eu tenho 60 minutos em 1 hora. Ok? E aqui eu tenho que somar os 40 minutos. Portanto, em minutos eu tenho 100 minutos. Até aí foi muito fácil. Aí a pergunta mais complicadinha seria: e o tempo em horas? O tempo em horas, eu não tenho que converter isso, eu tenho que converter esse em horas. Então eu tenho 1 hora para ser somada com 40 minutos dividido por 60 minutos em cada hora. Então esse cada hora vai lá para cima, minuto corta com minuto, e eu tenho hora para somar com hora. Aí eu tenho que 4 dividido por 6 vai ser aproximadamente, então 1 hora, 4 dividido por 6 vai ser aproximadamente 0, então se eu pegar aqui, 40 por 6 vai dar 6, dá 36, 36 para 40, faltam 4. Então de novo vai ter um 4 por 6, e aí vai ser uma dízima, Então, como é que eu vou representar essa dízima? Veja bem, posso representar assim, Não faz sentido isso, certo? Então eu não posso representar dessa forma. Então é dízima periódica, eu posso passar um traço aqui e dizer que é uma dízima periódica. Também não posso fazer isso. Em física, nós temos uma maneira peculiar para escrever o número. Em física, química, a gente tem uma maneira peculiar que não pode ser dessa forma. A gente tem que escrever isso arredondando o número. Então eu tenho o 0, e tenho um 6. Posso ter 2 algarismos depois da vírgula. Então eu vou colocar outro 6? Não, porque o primeiro algarismo a ser descartado também é um 6, que é bastante grande. Ou seja, é maior que 5, maior que a metade de um inteiro. Então eu tenho que arredondar esse para 7. Ficaria assim, 0,67. Ou 0,7 também. Tá? Então eu posso ainda arredondar isso aqui para 0,7. Que não estaria errado, certo? Portanto, isso vai ser 1,7 horas. Veja que essa vírgula tem que aparecer, porque esse número aqui já não é mais uma informação composta por 2 unidades. É a mesma unidade que é o horas. Então, 1 hora, 7. Esse 7 sendo o último algarismo informado depois da vírgula, ele já é um algarismo de imprecisão. Que significa que pode ser 7 exato, mas pode ser um 6 muito próximo de já ser um 7. Ok? Aí se eu quiser colocar, professor, 1,67, também estaria certo, 1,67. Aí o que se tem que verificar? Quais são as opções de resposta, para que você não se confunda. Por exemplo, 1,7, 1,67, mas se colocar 1,6 como resposta, essa não pode, porque 66 é mais próximo de 7 do que de 6. Então, 1,6
não seria a opção mais correta, ok? Vamos lá para esse, que é conversão de massa. Então está informado que uma refinaria de sal, tal, uma amostra de 2,5 kg de sal. Como representar isso em gramas, ao invés de quilograma? Para passar para grama, é só olhar que esse K aqui, ele significa quilo. Quilo do grego significa 1000. Portanto, já está dizendo o número 2,5 mil gramas. Então você já tem 2,5 mil gramas, 10 a terceira gramas. Ah, mas eu não posso colocar 2.500? Pode. Mais uma vez, vai depender das opções que aparecem como resposta. Essa é a forma em notação científica, que é a mais adequada, né? Mas pode ser aparecer assim também. E a outra é, e como representar esse valor em toneladas? Ora, uma tonelada é 1000 quilogramas. Então eu tenho que dividir (2,5 quilogramas por 1000 quilogramas em cada tonelada. E isso aqui vai ser 2 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu estou dividindo toneladas. Ok? Já voltamos para um diário. Este exercício fala da nanotecnologia. E aí, no decorrer do discurso, ele vai falar que existem 10 milhões de transistores em um chip que tem 5 milímetros, ele é quadradinho, 5 milímetros de lado. Então é 5 milímetros por 5 milímetros. A pergunta é, qual a ordem de grandeza da área de um transistor, né? O transistor. Qual é a ordem de grandeza? Quando se fala de ordem de grandeza, a gente tem que lembrar que a grandeza perguntada aí no caso é a área. Então, nós estamos falando de metro quadrado. Então é a ordem de grandeza para metro quadrado de área. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, entender que que existe uma área quadradinha e que ali está cheio de transistores. Cada transistor vai ocupar uma parte dessa área. Se cabem 10 milhões ali dentro, quanto cada um deles vai ocupar? Então essa é a ideia. Aí eu tenho que primeiro passar isso tudo para metros quadrados. Veja, 5 vezes 5, 25. Então eu tenho, primeiro, lembrando da conversão, 1 milímetro corresponde a 1 milésimo do metro. Então, isso tem que estar na cabeça. Quando você vai estudar um negócio para fazer um exercício, isso você tem que memorizar, ok? Na hora que você vê o problema, você vai trabalhar com esses dados. 1 milímetro é 1 milésimo, então 10 a menos 3 do metro. Se eu quero ao quadrado, então eu quero isso aqui ao quadrado. 10 a menos 3 elevado ao quadrado vai dar 10 a menos 6. Eu multiplico o expoente, 10 a menos 6 metros quadrados. Então, portanto, a área deste chip é de 25 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, 5 vezes 5, 25. Agora disso aqui, eu vou dividir pelo número de transistores que estão lá dentro, que é 10 milhões. Então eu tenho 10 vezes 1 milhão. 1 milhão é 10 elevado à sexta. Ok? Então vamos lá. 25, 10 elevado a menos 6, dividido por 10 elevado à sétima. Aqui vai para a sétima. 10 a primeira com 10 a sexta ou 10 a sétima.
Aqui eu vou fazer o quê? É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então vai ser menos 6 menos 7. Vai dar menos 13. Ah, mas então, já terminou? Já posso dizer que a ordem de grandeza é 10 a menos 13? Aí eu estarei errando, né? Porque aqui eu tenho um 25. 25 é 2,5 vezes 10. Então eu tenho já mais uma casa decimal aqui. Então eu tenho que passar para lá. Então isso aqui vai ser 2,5 vezes 10 a primeira, vezes 10 a menos 13. Então 10 a primeira com 10 a menos 13, multiplicando vai dar 10 a menos 12. Portanto, isso aqui deu 2,5 vezes 10 a menos 12 metros quadrados por transistor. Certo? Então agora, a ordem de grandeza vai ser o 10 a menos 12? Sim, a ordem de grandeza para metro quadrado, 10 a menos 12. Aí você tem que tomar cuidado com esse número que deu aqui na frente. Se ele for bastante grande, vamos supor que desse um 9. Então o 9 estaria muito mais próximo de 10 a menos 11 do que no 10 a menos 12. Então tem que dar uma olhadinha nesse daqui e verificar quais são as opções de resposta que você tem, ok? Então para esse exercício, 10 a menos 12 é a ordem de grandeza dessa área, tá bom?